Olá pessoal, eu sou o Bruno Bertoldo, do PET Engenharia Química da UEM, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa lista de exercícios da disciplina de Fundamentos da Engenharia Química. Hoje nós vamos fazer o exercício 14 da lista de balanço de massa para sistema multiunidades. Então vamos lá. O exercício 14 nos diz assim: o fluxograma da figura abaixo representa o processo de produção de dióxido de titânio, TiO2. Então aqui temos o fluxograma. Tem 67% em massa de H2SO4 entrando em um digestor, juntamente com escória de Sorel, juntamente com sucata de ferro, que é ferro puro, mais O2 puro. Aqui ele nos traz que a escória de Sorel tem a seguinte composição. Então, TiO2 tem 70% de massa, ferro 8% em massa e silicatos inertes 22% em massa. Desse digestor sai uma corrente que vai para um clarificador, e nesse clarificador sai tanto silicatos inertes quanto o ferro não reagido. O produto do clarificador entra num filtro, nesse filtro sai o FeSO4, e além disso, uma outra corrente que vai para o evaporador. No evaporador sai a água, e essa corrente de produto de fundo do evaporador vai para um secador. No secador entra um ar seco, esse ar seco sai com água depois, e o produto vai para um silo rotatório. No silo rotatório sai o meu H2SO4 e também o meu dióxido de titânio, que era o produto que o exercício almeja. Beleza? Então, ele nos diz assim ainda, que a escória de Sorel é alimentada em um digestor e reagida com H2SO4, que entra com 67% em massa em solução aquosa. As reações do digestor são aqui as nossas reaçõezinhas, né? E depois ele diz assim: ambas as reações são completas. A quantidade teoricamente requerida de H2SO4 para a escória de Sorel é alimentada. O oxigênio puro é alimentado na quantidade teórica para todo o ferro na escória. Sucato de ferro, ferro puro, é adicionado ao digestor com a finalidade de reduzir a formação de sulfato férrico a níveis negligenciáveis. 36 libras da sucata de ferro são adicionadas por libra de escória de Sorel. Os produtos do digestor são enviados para um clarificador, onde todos os silicatos inertes e o ferro não reagido são removidos. A solução de TiOSO4 e FeSO4 do clarificador é resfriada, cristalizando o FeSO4, que é completamente removido por um filtro. O produto do filtro, TiOSO4, em solução, é evaporado até obter-se uma lama com 82% em peso de TiOSO4. A lama é enviada a um secador e a partir do qual um produto de hidrato puro, TiS4H2O, é obtido. Os cristais de hidrato são enviados a um forno rotatório com fogo direto, onde o TiO2 puro é produzido de acordo com a seguinte reação completa. Aí aqui a nossa reação. Na base de 100 libras de alimentação de escória de Sorel, calcule a massa em libras de água removida pelo evaporador, a massa em libras de água por libra de ar seco que sai do secador, se o ar que entra tiver 0,036 mol de água por mol de ar seco, e se a sua taxa for de 18 libra-mol de ar seco por 100 libras de escória de Sorel. E a massa em libras do produto, TiO2. Então é um exercício bem grande, com muita informação, e a gente vai aos poucos fazendo ele, construindo aí o caminho para chegar nas respostas, beleza? Então, primeiramente, a gente vai nomear as nossas correntes, né? E já fazendo a resolução da letra a gente já vai considerar um sistema que considera até o evaporador, porque ele pede a libra de água removida no evaporador. Beleza? Então, aqui a gente tem os nomes das correntes, né, de A a N, e a gente vai começar a resolver o nosso exercício. Então, agora a gente converte a base mágica da escória de Sorel para base molar. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com reações, né? E fica muito mais fácil trabalhar reações em base molar do que em base mássica. Então, a massa molar do dióxido de titânio, 79,9 libra por libra-mol, e a massa molar do ferro, 55,8 libra por libra-mol. Então, daí fazendo as conversõezinhas aí, a gente vai identificar que tem 0,876 libramols de dióxido de titânio e 0,143 libramol de ferro. Isso a gente faz pelo método chiqueirinho lá, beleza?
Agora, no enunciado ele fala que as reações que acontecem no digestor são completas. Então é possível determinar a quantidade de H2SO4 necessária para cada uma. Por que a gente vai fazer isso? Para saber o quanto de água que entra nessa corrente, para depois lá a gente conseguir fazer os cálculos para o evaporador. Então, para a reação de dióxido de titânio com H2SO4, formando TiOSO4 mais água, são utilizados 0,876 libramol de dióxido de titânio. Logo, reage 0,876 libramol de H2SO4. Por quê? Porque a reação é completa e ele falou que sempre é alimentado em quantidade estequiométrica, né? Então, aqui se a gente tem 0,876 reage, porque ela é completa, a gente tem uma proporção aqui de 1 para 1, então a gente também tem o mesmo valor para o H2SO4. Já para a reação ferro mais oxigênio mais H2SO4 igual a FeSO4 mais água, são utilizados 0,143 libramol de ferro, que a gente calculou aqui em cima. Então, partindo do mesmo raciocínio, da proporção 1 para 1, reage 0,143 libramol de H2SO4. Aí, portanto, a gente tem que a quantidade teórica de ácido sulfúrico é a soma desses dois valores, que dá 1,019 libramol. Agora a gente tem que converter essa quantidade teórica em massa, utilizando a massa molar, né? Então é o mesmo processo, vai fazendo o chiqueirinho, e aqui de novo o nosso fluxograma, para a gente não se perder no nosso problema. Aí a gente está fazendo o quê? A gente está descobrindo, né, a massa de H2SO4 para descobrir o quanto de água que entra junto aqui. Então, a gente tem que isso vai dar exatamente 100 libras de H2SO4 entrando. E a gente sabe que aqui no nosso fluxograma é 67%. Então, o que a gente faz? A gente faz que 100 libras dividido por 0,67, a nossa corrente B no total vai dar 149,2 libras entrando. Agora a gente consegue calcular a quantidade de água que vem dessa corrente, né? Então a gente faz essa subtração, que é a quantidade total menos a quantidade do ácido ali. Vai dar 49,2 libras de água em B. Agora a gente precisa calcular a água formada dentro das reações químicas, né? Desse digestor aí. Então, usando o mesmo raciocínio das reações, a gente tem que, para essa primeira reação, ainda são o mesmo valor, né? Utilizado 0,876 libramol de dióxido de titânio. Então, na proporção, são gerados 0,876 libramol de água dessa reação. Para a próxima reação com o ferro, né, vai acontecer a mesma coisa, proporção de 1 para 1. Então, 0,143 libramol de água são formados. Aí, se a gente faz essa soma, a gente tem que 1,019 libramol de águas são formados da reação, então são provenientes dessas duas reações. Então, daí, utilizando a massa molar, a gente vai ter que nas reações são gerados 18,3 libras de água. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente está pegando tudo que entra de água e o que é formado de água para a gente poder calcular no final o evaporador, né? O quanto de água que entra aqui em I no evaporador para a gente poder calcular o quanto que sai. Então, entra água somente pela corrente B e é formada água somente ali no digestor. Então, são essas as duas principais correntes que a gente precisava calcular. Agora a gente sabe que no evaporador, pelo enunciado, sai uma lama de 82% em peso de TiOSO4 e o restante é água. Isso foi dado no enunciado lá. Então, para determinar a quantidade de TiOSO4 nessa corrente, a gente pode analisar novamente o fato da reação ser completa e concluir que existe 0,876 libramol de TiOSO4, porque ele vem dessa reação aqui, feita no digestor. Então, a gente usa a massa molar para calcular a massa disso na nossa corrente K. Por quê? Porque aqui, ó, perceba que não sai TiOSO4 em nenhuma das outras operações. Veja que essa corrente de produto do digestor passa por um clarificador. Aqui sai só silicados inertes e ferro, então a gente não mexe com essa substância. No filtro sai FeSO4, a gente não mexe dessa substância, não tem nenhuma reação.
e a gente vai para o evaporador, e no evaporador só sai a água, né? Então, necessariamente, esse TiO4 está saindo nessa corrente K. Beleza? Então, a gente faz o cálculo pelo chiqueirinho também, e a gente acha que a massa de TiO4 é 139,9 libras na corrente K. Agora a gente utiliza a nossa relação mássica, né? Que em K a gente tem 82% em massa. Então, fazendo essas continhas aqui, a gente descobre que K tem 170,6 libras. Agora a gente consegue achar a quantidade de água, né, que tem em K também. Por quê? Porque a gente tem que 82% é de TiOSO4, então o resto é água. Aí a gente faz a subtração e a gente calcula que tem 30,7 libras de água nessa corrente. E assim a gente calcula a quantidade de água que sai no evaporador, né? A gente faz um balancinho ali para o evaporador, I igual a J mais K. A gente sabe que o J vai ser a quantidade de água que vem em B, mais a quantidade de água que vem das reações, né? Que seria a nossa corrente I, menos a nossa quantidade de água que sai em K, que é o que a gente acabou de calcular. Então, fazendo essas operações aí, a gente descobre que a quantidade de água que sai em J é 36,8 libras. Beleza? Aí na letra B ele pede a massa em libras de água por libra de ar seco que sai do secador, se o ar que entra tiver 0,036 mol de água por mol de ar seco, e se a sua taxa for 18 libra-mol de ar seco por 100 libras de escória de sorel. Perceba que a gente já está usando essa base, né? 100 libras de escória de sorel. Então vamos para os cálculos. Aqui a gente tem o nosso fluxograma, né? Só para a gente lembrar do problema. E ele fala aqui, ó, como entram 18 libra-mol de ar seco no secador, a gente pode converter isso para massa, né? Então a gente tem a massa molar do ar seco, fazendo chiqueirinho, a gente acha que entram 522 libras de ar seco no secador. Aí ele fala que tem 0,036 mol de H2O por mol de ar seco. Então, a gente vai fazer o quê? A gente pode determinar a quantidade de H2O proveniente da corrente L. A corrente L aqui é a corrente de ar seco, beleza? Então, fazendo o chiqueirinho aí, a gente tem 0,036 libra-mol de água por libra-mol de ar seco. A gente sabe que entra 18 libra-mol de ar seco por 100 libras de escória de sorel, que é a nossa base. E a gente sabe que a massa molar da água é 18 libras por libra-mol. Então a gente vai cortar libra-mol de ar seco, libra-mol de ar seco, libra-mol de H2O, libra-mol de H2O. Então o que a gente sobra? A gente tem que entram 11,7 libras de H2O na nossa corrente de ar seco, que é a nossa corrente L. Agora, a gente sabe que o produto que sai do secador é o hidrato. Isso foi falado no enunciado. Mais especificamente, um monohidrato. Isso é uma substância que tem uma molécula de água por uma molécula de composto. Então, o que acontece? O meu TiOSO4 é transformado em TiSO4H2O no meu secador. Sendo assim, é necessário calcular a quantidade de água que sai na minha corrente M. E daí a gente consegue fazer um balanço para o secador. Beleza? Então, vamos fazer uma análise mais geral aqui. A gente tem o titânio que entra aqui na escória de sorel. Ele vai passar por esse clarificador, vai passar pelo filtro e vai chegar ao evaporador e vai sair pela lama até o secador. Perceba que em nenhum desses processos tem a saída de titânio. Então, o que acontece? Todo aquele titânio que entra aqui e é formado o TiOSO4, todo esse composto, ele passa por todos esses processos e chega até o meu secador. Se ele chega até o meu secador, como ele não sai, a gente ainda tem a mesma quantidade que a gente tinha quando ele saiu do digestor, que é 0,876 libra-mol. Aí sim, no secador ele é transformado para TiSO4H2O. Quando isso acontece, o titânio ele se liga a uma molécula de água. Então, se a gente tem o TiSO4 junto com a água, esse composto, como a gente não tem nenhuma outra saída, ele necessariamente tem que ter 0,876 libra-mol. E como ele está junto de uma água, a gente também tem que ter 0,876 libra-mol de água saindo da nossa corrente M. Então, a gente consegue agora
achar esse valor de água em massa. Então, fazendo o chiqueirinho, né, a gente acha que a água em M é 15,7 libras. E agora a quantidade que é adicionada a esse ar seco que entra aqui no secador vai ser dada pela massa de água que entra em H2O menos a massa de água que sai em M. Por quê? Porque entra a água por aqui, né? Mas essa água aqui já vai sair aqui. Então entra a água por cá e essa água que entra por cá só pode sair de dois jeitos. Nessa corrente que é a que a gente está analisando ou na nossa corrente M. A gente já sabe o quanto que sai na nossa corrente M. Então a gente consegue calcular o quanto que sai na nossa corrente em análise. Então a gente já tem os valores que a gente já havia calculado, né? 30,7 da água em K menos 15,7 da água em M. Isso vai dar 15 libras de água adicionada ao ar. Então agora sim a gente pode determinar a massa de água por libra de ar seco que sai do secador. Que vai ser a massa lá que entra junto com o ar seco, mais os 15 que são adicionados, por 522 libras de ar seco, que é o que a gente tinha calculado já anteriormente. Aí fazendo essa divisãozinha, a gente vai ter 0,051 libras de água por libra de ar seco. E essa é a nossa resposta da letra B. Então agora lá na letra C ele pede a massa em libras do produto, que é o dióxido de titânio. Pelo enunciado, ele fala que acontece uma reação completa no ciclo rotatório. Essa reação é o TiSO4H2O formando o dióxido de titânio mais o H2SO4. Lembrando que ali é o nosso hidrato. Para cada mol de TiO2 é necessário um mol do hidrato, porque a gente tem a proporção lá, né, 1 para 1. Então, como tem 0,876 libra-mol do hidrato, que a gente já tinha visto na letra anterior, a reação produz 0,876 libra-mol de dióxido de titânio. Então, a gente pode converter esse valor para massa, utilizando a massa molar. Então, a gente faz o chiqueirinho e essa é a nossa resposta. Ele produz 70 libras de dióxido de titânio ao final de todo o processo. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, mandar para os seus amigos. E a gente agradece muito por vocês terem assistido até aqui. Muito obrigado, pessoal. Até mais.